De volta para mais uma aula. Essa aula agora, ela vai ser direcionada especificamente para os alunos do segundo ano. Vamos falar sobre as unidades de medida e anotação científica. Nós vamos dividir em 2 vídeos para que você possa acompanhar o raciocínio, tá? Porque eu vou dedicar a minha primeira aula do segundo ano para um assunto que está relacionado com os conhecimentos matemáticos, para evitar que lá na frente você encontre dificuldade, porque eu sempre digo em sala de aula para vocês que o segundo ano é a parte da química que você vê menos química, né? Tem muitos cálculos, envolve operações básicas de matemática, a galera se enrola muito nesse processo de resolver as questões que envolvem conhecimentos químicos, porque a matemática ela está bem mais presente do que aquela teoria, aquele conteúdo que a gente viu na área da química, tá bom? Então, antes de iniciar a nossa explanação, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê o likezinho aí embaixo, ative o sininho de notificação para que toda vez que as nossas aulas forem postadas em nosso canal, você receba a notificação de que um novo conteúdo foi colocado na nossa plataforma, tá bom? Vamos lá. As unidades de medidas na química, apenas 2 apresentam grande importância relacionado com o nosso conteúdo do segundo ano. Quais são? Massa e volume, como você observa nesse material que se encontra lá no nosso blog, tá bom? Para quem ainda está aí meio deslocado nos nossos encontros, o blog é professoracintiasouza.com.br, você encontra o nosso material lá, de acordo com a orientação que eu dei no nosso primeiro vídeo postado aqui no canal do YouTube, certo? Relacionado à massa, eu tenho, de forma mais comum, 3 unidades de medida que eu vou usar. Uma relacionada com 1 quilograma, que a representação é o kg, grama, g e miligrama, mg. Como é que eu vou fazer a relação entre essas unidades de medida? Praguinha, presta bem atenção. Quando eu falo para você relação, unidade de medida e transformação, é porque o teu comando da questão vai te dar, por exemplo, uma unidade de massa em quilograma e vai pedir a tua resposta em miligrama. E você precisa fazer essas transformações para que você consiga chegar num resultado satisfatório de acordo com a expectativa do seu professor, do corretor, da sua prova, tá bom? Das questões lá dos itens do Enem. Então, você tem que saber fazer essa relação entre essas unidades. Eu coloquei aqui de uma forma bem genérica, bem simbólica, onde 1 quilo, ele sempre vai apresentar 1000 gramas. 1 grama sempre vai ter a relação de 1000 miligramas. E 1 miligrama vai ser a mesma coisa que 0,001 gramas. Presta bem atenção que aqui eu tenho umas notações que a gente chama de notação científica, tá? Numa aula que eu vou interagir com vocês de forma mais, vamos dizer assim, visível, eu vou escrever para vocês como é que a gente vai fazer essa modificação dessas unidades em números inteiros e números decimais para a notação científica. Nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que 1 quilo sempre vai ter 1000 gramas e que 1 grama sempre vai ter 1000 miligramas. Esquece o resto. Por que, professora, eu tenho que esquecer o resto? Porque quando eu faço essa associação aqui, ó, ela é o inverso da grama. Então, se eu consigo captar a mensagem de que 1 grama tem 1000 miligramas, vai ser muito fácil fazer a transformação de miligrama para grama, tá bom? Então, em relação a essa unidade de medida de massa, o que eu quero que você frise, quero que você memorize, que você teste os seus conhecimentos, que você vá lá para o papelzinho escrever que 1 quilo sempre vai ter 1000 gramas e 1 grama vai ter sempre 1000 miligramas, tá bom? Coloquei uma tabela aqui envolvendo todas as unidades de massa, mas a gente vai utilizar nos nossos cálculos químicos mais essas 3 aqui. Então, você se preocupa só com essas 3.
só com essas duas relações, de que 1 quilo tem 1000 gramas e 1 grama tem 1000 miligramas, mas eu coloquei isso aqui para você saber que quando eu ando de uma unidade de massa maior para uma menor, eu sempre vou multiplicar por 10, tá? De unidade em unidade. Significa dizer que se eu passar de quilo para grama, eu vou multiplicar por 1000. Por isso que eu estou dizendo aqui que 1 quilo tem o quê? 1000 gramas, tá bom? Se eu for passar de grama para miligrama, olha quantas vezes o 10 aparece aqui. 3 vezes, então são 3 zeros. Por isso que 1 grama tem o quê? 1000 miligramas, tá bom? A gente vai fazer uma aula diferenciada para você entender como é que a gente transforma realmente no papel essas relações de unidades. A próxima unidade é o volume. Quais são as unidades de medida relacionadas com o volume que eu vou mais utilizar, professora, nos meus cálculos? Aqui, ó, litro, onde a representação é o L, L maiúsculo ou L minúsculo. Temos o mililitro, que é ml maiúsculo, né, o Lzinho aqui, e o mililitro minúsculo, o L minúsculo. E o que muito confunde a cabeça da galera por aí é o centímetro cúbico com a simbologia, com a representação de cm elevado ao cubo. Essas 3 unidades do volume são as que mais vão aparecer lá no comando da sua questão. E os caras que elaboram as questões, eles têm um fascínio por essa simbologia, por essa representação, porque realmente confunde a cabeça da galera. Mas olha para cá que eu vou te ajudar a fazer essa transformação. Por exemplo, se o cara dá lá no comando da sua questão uma unidade em litros, mas lá na sua resposta, nas suas alternativas, aparece o centímetro cúbico. Presta bem atenção, criança. Grave isso aqui, ó. Aprende essa relação de que 1 litro sempre vai ter 1000 ml. É o que te basta saber para você fazer a transformação relacionada ao volume. Por quê, professora? Porque você observa aqui que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Ó. E é exatamente isso, criança, tá? Se eu consigo captar a mensagem de que 1 litro sempre vai estar relacionado a 1000 ml, e eu aprender que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, eu posso dizer para você que essa relação aqui de 1 litro vai estar para 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro está para 1000 centímetros cúbicos, correto? E aqui, ó, a mesma ideia que a gente tem quando eu expliquei para vocês aqui em relação à massa, tá? Se eu saio de uma unidade maior e vou para uma menor, eu vou multiplicando por 10 até chegar ao valor que eu quero. Se eu vou fazer o caminho contrário, saindo de uma unidade menor para uma maior, eu vou o quê? Dividindo por 10, tá? A razão sempre acontece. Isso quando não se tem um expoente aqui, ó, tá? Ao cubo, ao quadrado. No caso aqui, centímetro cúbico, são 3, né? Então, aqui vão ser 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Se fosse ao quadrado, seria por 100, 100, 100, 2 zeros em cada 10 aqui, tá bom? Depois, nós temos já uma atividade que a gente propõe para você realizar as transformações dessas unidades que estão solicitadas aí abaixo. Quase todo o alfabeto, né? A galera reclama lá em sala de aula que eu usei todo o alfabeto nessa parte da atividade. Tentem resolver. No nosso próximo vídeo, eu vou colocar a nossa resolução. Aí eu já vou aparecer com a minha mãozinha escrevendo para vocês, já vai ter um quadro, tudo bem? Mas eu preciso que você, pelo menos, mentalize isso aqui, tá? 1 quilo sempre vai ter 1000 gramas, 1 grama sempre vai ter 1000 miligramas, 1 litro sempre vai ter 1000 ml e que 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Tudo bem, Praguinha? Depois voltamos para a resolução dessa atividade e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a notação científica e o jogo de sinal. Tchau, tchau, até a próxima.